Quando se trata da tribulação que virá sobre o mundo durante o reinado do Anticristo aqui na Terra, muitos cristãos imediatamente pensam no arrebatamento. O arrebatamento é um evento apocalíptico em que Jesus Cristo reúne sua igreja. Isso gera um grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento em si, mas sobre quando ele acontecerá. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes do período de tribulação, outros acreditam que acontecerá no meio desse período, após 3 anos e meio, e um terceiro grupo acredita que os cristãos suportarão tudo o que acontecerá durante o governo de 7 anos do Anticristo na Terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam criando confusão sobre os eventos dos últimos tempos. Portanto, neste vídeo apresentarei as diferentes visões sobre o arrebatamento da igreja e, no final, compartilharei minha opinião sobre esse assunto. Certo, vamos começar. A primeira visão é a visão pré-tribulacionista. Essa linha de pensamento acredita que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo de cristãos, assim que o Anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 principais religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e o reconheceram como Senhor e Salvador serão repentinamente levados ao céu e poupados do sofrimento que virá. Existem várias passagens bíblicas que, segundo esse grupo, apontam para esse tipo de arrebatamento. Um dos argumentos mais fortes é que, enquanto os capítulos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse mencionam a Igreja de Cristo 19 vezes, do capítulo 4 ao 19 não a mencionam, mas se concentram na tribulação que estará acontecendo na Terra. Além disso, a promessa que Jesus fez à Igreja de Filadélfia é também um dos fundamentos desse pensamento. Leia comigo o que está escrito no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Note que Jesus disse: te guardarei da hora da provação, e não na hora significando durante a tribulação. O apóstolo Paulo também tem ensinamentos que apontam para este arrebatamento antes da grande tribulação. Ele menciona isso pelo menos 2 vezes em sua primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira vez em 1h10 e a segunda vez em 5h09. Em ambas as ocasiões, o apóstolo afirma que Jesus nos livrará da ira vindoura, pois ele não quer que passemos por esse tempo difícil, mas que sejamos salvos. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará seu povo deste tempo de julgamento, assim como salvou Noé do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que ele disse. Pois se Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre seus ímpios, mas protegeu Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e as tornou um exemplo do que acontecerá aos ímpios, e se livrou Ló, homem justo, que se afligia com a conduta libertina dos que viviam na desobediência, porque este homem justo, vivendo entre eles dia após dia, sentia sua alma atormentada pelo que via e ouvia de suas obras perversas. É porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos sob castigo para o dia do juízo. Outra crença crucial dos pré-tribulacionistas é que os israelitas não fazem parte da Igreja de Cristo, pois não o reconhecem como Filho de Deus. Portanto, eles passarão pela grande tribulação. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e se entregarem a Jesus enfrentarão perseguições, mas serão salvos quando Cristo retornar com sua Igreja. Vamos ver o que o profeta Zacarias disse que acontecerá. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como ele luta no dia da batalha. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio de leste a oeste, formando um grande vale. Com metade do monte movendo-se para o norte e metade para o sul, vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá, e todos os santos com ele. Vejam, irmãos e irmãs, se todos os santos, ou seja, os cristãos, vêm com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal, significa que a igreja já terá sido arrebatada anteriormente. A segunda visão é a visão mid-tribulacionista. Os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. O principal argumento é que a igreja precisa ser testada e passar por adversidades para demonstrar sua fidelidade a Deus. Essa visão encontra base bíblica em diferentes passagens que falam da igreja enfrentando a tribulação junto com outros eventos dos últimos tempos. Assim como os apóstolos do passado sofreram severa perseguição e não negaram sua fé,
os midi-tribulacionistas baseiam-se em duas passagens bíblicas principais. A primeira está em Mateus 24, que diz: devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, instalado no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A terceira visão é a visão pós-tribulacionista. A ideia principal dessa perspectiva é que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes ou durante o período da Grande Tribulação, mas suportará todos os sofrimentos previstos na Bíblia durante os 7 anos que precedem o retorno de Jesus e o julgamento final. Esses indivíduos também acreditam que, por mais difícil que seja, os verdadeiros cristãos suportarão toda a dor durante esse tempo graças ao poder e à misericórdia de Deus. Eles argumentam que o arrebatamento ocorrerá no final ou próximo ao final da Grande Tribulação. A Igreja encontrará Cristo nos ares e depois retornará à Terra para o início do reinado de Cristo. Em outras palavras, o arrebatamento é a segunda vinda de Jesus para estabelecer seu reino, e esses eventos acontecerão quase simultaneamente. Os pós-tribulacionistas acreditam que a Grande Tribulação não é apenas sobre a ira de Deus contra os pecadores, mas também sobre a ira de Satanás contra os santos, que são a Igreja de Cristo. Vamos ler uma passagem de Apocalipse 13 frequentemente usada como argumento para o pós-tribulacionismo. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada será morto. Isso exige perseverança e fidelidade da parte dos santos de Deus. Outro argumento dos pós-tribulacionistas é que Jesus, quando falou sobre os últimos tempos, disse que retornaria após uma grande tribulação. No livro do Apocalipse, com todas as suas profecias, menciona apenas uma vinda do Senhor, que ocorre após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos em Apocalipse 20:05 é referida como a primeira ressurreição. Portanto, eles afirmam que uma vez que essa primeira ressurreição ocorre após a tribulação, a ressurreição associada ao arrebatamento mencionada em 1 Tessalonicenses 4:16 não pode ocorrer até então. Para concluir, se você estava esperando ouvir minha opinião sobre o arrebatamento da Igreja, eu lhe direi: acredito que nós, cristãos que amamos Jesus e o servimos de todo o coração, seremos levados ao céu quando o Anticristo for revelado, antes que a tribulação comece. Acredito que não passaremos por esses 7 anos aqui na Terra, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não estão sob condenação e nunca experimentarão a ira de Deus, mas em vez disso estarão em glória com nosso Senhor e Salvador, que deu sua própria vida na cruz para nos libertar e nos salvar. Mas respeito as outras duas perspectivas e acredito que o foco de um cristão deve ser pregar o Evangelho, se preocupar com sua própria salvação e não se envolver em disputas ou criar divisões. A Bíblia diz que o retorno de Jesus será com poder e grande glória. Sabemos que durante sua primeira vinda, Jesus veio em humildade, foi rejeitado e desprezado pelos homens, mas um dia ele retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia, todo mundo verá e saberá quem Jesus realmente é. Amém. Portanto, independentemente de o arrebatamento ocorrer antes, durante ou após a grande tribulação, devemos estar sempre preparados todos os dias até o momento em que seremos levados ao céu, onde viveremos ao lado do Pai por toda a eternidade. Amém. Se você gostou desta mensagem, por favor, compartilhe-a com seus amigos e familiares e inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe você.